Você também tem um inquilino morando na sua mente, de aluguel grátis. Um crítico cruel que parece trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem nunca tirar férias. Ele tem a sua voz, mas ele definitivamente não é seu amigo. Ele é um especialista em arqueologia, mestre em desenterrar cada erro, cada fracasso e cada momento de vergonha do seu passado, não importa quão fundo você tenha tentado enterrá-los. Ele guarda um arquivo detalhado de todas as vezes que você não foi bom o suficiente. Ele também é um futurólogo de desastres, um profeta do pior cenário possível. Antes de qualquer reunião importante, ele sussurra: "E se você gaguejar? E se sua ideia for ridícula?" Antes de um encontro, ele adverte: "E se a pessoa não gostar de você de verdade?" Ele é um mestre em pintar quadros vívidos de humilhação e rejeição, paralisando seus pés antes mesmo de você ousar dar o primeiro passo. Essa voz incansável, que fala com a autoridade da verdade absoluta, é a arquiteta da nossa paralisia. É ela que nos impede de começar aquele projeto, de ter aquela conversa difícil, de pedir o aumento que merecemos. Ela nos vende a segurança da inação como se fosse paz, quando, na verdade, é apenas a tranquilidade de uma cela de prisão que nós mesmos ajudamos a decorar. Ela nos exaure, drena nossa confiança e nos convence de que somos uma fraude prestes a ser desmascarada a qualquer momento. Mas e se essa voz não for a verdade? E se ela for apenas um eco do passado, um programa antigo rodando em um sistema operacional que já não te serve mais? E se eu te dissesse que você não precisa derrotá-la em uma luta, mas que pode aprender a desarmá-la com sabedoria? Nesta jornada, neste guia prático, vamos fazer exatamente isso. Vamos entender de onde vem esse tirano interior e aprender as ferramentas para, finalmente, tirar o poder dele, transformando sua mente de um campo de batalha em um lar de paz e autoconfiança. Para desarmar um inimigo, primeiro precisamos entender sua origem e sua estratégia. A voz do seu crítico interno não nasceu com você. Ela não é uma parte original da sua essência. Ela foi construída, tijolo por tijolo, com o cimento das experiências passadas. Na maioria das vezes, essa voz é um eco internalizado de críticas que recebemos em nossa infância e adolescência. Pense nela como um gravador antigo que registrou com alta fidelidade as mensagens que recebemos sobre como deveríamos ser para sermos aceitos. Pode ser a voz de um pai exigente, para quem nada era bom o suficiente, e que nos ensinou que o amor era condicional ao desempenho. E se essa ideia, a de que seu maior crítico é na verdade um protetor assustado, já começou a mudar a forma como você enxerga essa voz, eu te faço um convite rápido. Se você está pronto para aprender as ferramentas para pacificar esse reino interior, aproveita este momento para se inscrever no canal. Você se junta a uma comunidade que busca essa maestria sobre si mesma e me ajuda a continuar trazendo esses guias práticos. É rápido. E então, continuamos para as ferramentas. Pode ser a voz de uma mãe superprotetora que nos ensinou que o mundo era um lugar perigoso e que era melhor não arriscar. Pode ser a voz de um professor severo que nos humilhou na frente da classe, ou até mesmo a pressão silenciosa, mas brutal, dos colegas na escola, que nos ensinaram quais comportamentos levavam à inclusão e quais levavam ao isolamento. São as regras do mundo externo que, para sobrevivermos e sermos aceitos pela nossa tribo, nossa família, nossa escola, nossa sociedade, nós engolimos e transformamos em nossas próprias regras internas. O problema é que a criança que precisava dessas regras para navegar em seu ambiente e garantir seu senso de pertencimento, cresceu. O mundo mudou. Nós mudamos. Mas o programa antigo continua rodando em nossa mente, agora de forma automática e, na maioria das vezes, prejudicial. E aqui está o grande paradoxo, a chave para começar a mudar nossa relação com essa voz. Ela não é puramente má. Em sua origem, ela tem uma intenção positiva. O seu crítico interno acredita, honestamente, que está te protegendo. Ele é como um guarda de prisão superprotetor. Ele te mantém na cela segura da mediocridade porque acredita que, do lado de fora dos muros,
no mundo da ousadia e dos grandes sonhos, existe um perigo mortal: o fracasso, a humilhação, a rejeição. O objetivo dele não é te fazer sofrer. O sofrimento é apenas o efeito colateral da sua estratégia desajeitada e obsoleta de te manter seguro. Ele prefere te ver seguro e infeliz do que livre e potencialmente ferido. Entender que ele é um protetor assustado e não um monstro sádico é o primeiro passo para a pacificação. Você não luta contra um aliado que está tentando te proteger, mesmo que os métodos dele sejam terríveis. Você o reeduca. Você, como o adulto consciente de hoje, assume a liderança e mostra a ele que as estratégias que foram úteis na infância agora são as próprias correntes que te impedem de viver. Nós entendemos que o crítico é um protetor assustado, um eco do passado. Mas por que suas críticas são tão específicas e tão dolorosas? Porque ele não ataca aleatoriamente. O crítico interno é o porta-voz das nossas inseguranças mais profundas, daquelas partes de nós que rejeitamos e escondemos do mundo. Na psicologia profunda, chamamos essas partes de nosso lado sombrio. Não porque sejam más, mas porque vivem na escuridão do nosso inconsciente. São os nossos medos, nossas vulnerabilidades, nossos desejos não realizados. O crítico é o cão de guarda que late mais alto, justamente quando nos aproximamos do portão que leva a esses territórios desconhecidos de nós mesmos. É por isso que a voz dele se torna ensurdecedora quando você decide seguir um sonho ou fazer uma grande mudança. Seu sonho de começar um novo negócio, de escrever um livro, de se declarar para alguém. Tudo isso representa uma expansão da sua identidade. É um ato de trazer à luz uma parte de você que estava na sombra. E o crítico, em sua função de guarda de prisão, vê essa expansão como uma ameaça mortal à segurança da sua cela conhecida. A crítica dele é, portanto, um mapa reverso. O ponto que ele mais ataca é, frequentemente, o ponto onde reside seu maior potencial de crescimento. Se ele te ataca por sua falta de criatividade, é provável que exista uma fonte de criatividade imensa dentro de você, clamando para ser liberada. Se ele te ataca por seu medo de falar em público, é porque existe uma mensagem importante dentro de você que precisa ser compartilhada. A dor que sentimos ao ouvi-lo não é apenas a dor da crítica, é a dor de reconhecer, mesmo que inconscientemente, que há uma verdade na preocupação dele. A verdade não é que você é um fracasso, mas que você tem medo de fracassar. A verdade não é que você é inadequado, mas que você tem medo de ser visto como inadequado. O crítico usa suas inseguranças como munição. Ele pega sua vulnerabilidade e a transforma em uma sentença. Entender isso muda o jogo. Você para de ouvir a sentença, você é um fracassado, e começa a escutar a vulnerabilidade por trás dela. Você está com medo de fracassar. E com o medo, você pode dialogar. Com uma sentença, você só pode se paralisar. Essa percepção é o que nos prepara para as ferramentas que virão a seguir, pois agora sabemos que nosso alvo não é a voz, mas o medo que a alimenta. Com nossa comunidade reunida, vamos ao treinamento prático. Existem 3 ferramentas fundamentais para tirar o poder do crítico e devolver o comando da sua mente a você. Ferramenta 1. A lanterna da consciência, a observação distanciada. O primeiro passo nunca é lutar, é observar. O crítico só tem poder quando você se funde a ele, quando acredita que a voz dele é a sua voz, a voz da verdade. A prática aqui é a da desidentificação. Para isso, dê um apelido ao seu crítico. Pode ser o general, o juiz, Dona Angústia. O nome não importa. O que importa é o ato de separá-lo de você. Quando a voz começar a atacar, em vez de acreditar nela, simplesmente anuncie sua presença mentalmente. Ah, olá, general. Vejo que você chegou para sua inspeção diária. Sem briga, sem discussão. Apenas o reconhecimento calmo de sua presença. A seguir, use a lanterna da consciência no seu corpo. Onde o crítico se manifesta? É um aperto no peito? Um nó no estômago? Uma respiração curta? Ao notar a sensação física, você ancora sua consciência no presente
e para de alimentar a história catastrófica que o crítico está contando no futuro. Você está observando a fumaça sem se queimar no fogo. Esse espaço que você cria é o início da sua liberdade. Ferramenta 2. O espelho da verdade. O questionamento socrático estoico. Depois de observar a voz, o próximo passo é usar a sua razão para desarmar a irracionalidade dela. O crítico opera com generalizações e catástrofes. Sua arma contra isso é a pergunta específica e lógica. Pegue um diário e literalmente interrogue seu crítico. Pense nisso como um tribunal da razão. Na coluna da esquerda, escreva a acusação exata do crítico. Na da direita, você fará a defesa. Para cada acusação, você vai falhar miseravelmente. Faça estas perguntas de forma sistemática. Esta afirmação é 100% um fato ou é uma opinião tingida de medo? Qual é a evidência real e concreta para essa afirmação? Quais são as evidências contrárias? Já houve vezes no passado em que eu pensei que ia falhar, e ainda assim me saí bem ou pelo menos sobrevivi. Qual seria a perspectiva mais compassiva e realista sobre esta situação? O que um bom amigo me diria agora? E qual é o custo garantido de não tentar por medo de falhar? Use a lógica como uma espada afiada para cortar a névoa do medo. O crítico raramente sobrevive a um interrogatório bem feito. Ferramenta 3. A prova da ação. O antídoto definitivo. Você pode observar e questionar, mas o antídoto final, a única coisa que realmente cala o crítico a longo prazo, é a ação. O crítico se alimenta de inação e teoria. Ele odeia evidências práticas do mundo real. A ferramenta aqui é a menor ação possível na direção do seu medo. Pense em cada pequena ação como um ato de coleta de dados para refutar a hipótese do seu crítico. A hipótese dele é: você é incapaz. Sua missão é coletar o máximo de dados que provem o contrário. A ação precisa ser tão pequena que seja ridícula de não fazer. Se o crítico diz: não comece esse projeto, é grande demais, sua micro-revolução não é fazer o projeto, é abrir um novo documento e escrever apenas o título. Se ele diz: não fale com aquela pessoa importante, você vai gaguejar, sua micro-revolução é apenas dizer bom dia ao passar por ela. Cada uma dessas ações, por menor que seja, é um fato. E fatos são a única coisa que um tirano baseado em mentiras não pode suportar. Você não o está derrotando, você está tornando-o irrelevante. É crucial entender que estas 3 ferramentas não são passos isolados que você usa uma vez. Elas formam um ciclo virtuoso, uma espiral de crescimento. A observação te dá o espaço para usar o questionamento. O questionamento te dá a clareza para a ação, e a ação gera uma nova evidência que torna a próxima observação mais fácil e a voz do crítico mais fraca. No começo, você usa essas ferramentas em um campo de batalha. Mas com a prática, sua mente se torna um laboratório de autoconhecimento. O crítico não é mais um inimigo, mas um dado a ser analisado. Sua aparição se torna um evento interessante, uma oportunidade para se perguntar: olha que curioso, o general apareceu, o que será que está me assustando hoje? Você se torna um cientista da sua própria psique. As ferramentas que aprendemos não são invenções modernas. Elas são ecos de uma sabedoria prática cultivada há milênios. E não há exemplo mais poderoso de um homem que lutou para pacificar seu reino interior do que o imperador filósofo romano, Marco Aurélio. Pense nas pressões que ele enfrentava. Ele era o homem mais poderoso do mundo, responsável por um império vasto e complexo, constantemente em guerra, lidando com pragas, traições políticas e a perda de vários de seus filhos. Se havia alguém com motivos para ter uma voz interna ansiosa e crítica, era ele. Seu diário pessoal, que hoje conhecemos como Meditações, não é um livro de filosofia abstrata. É um manual de guerra contra seu próprio crítico interno. É um registro de suas tentativas diárias de aplicar os princípios estoicos para manter a calma e a virtude em meio ao caos. Ele estava, literalmente, treinando sua mente. Quando analisamos suas anotações,
vemos que ele usava as mesmas ferramentas que discutimos. Ele praticava a observação distanciada constantemente. Ele escrevia para si mesmo: as coisas não tocam a alma, elas permanecem imóveis do lado de fora. Nossa perturbação vem apenas da opinião que formamos dentro de nós. Ele estava se treinando para ver seus pensamentos ansiosos não como a realidade, mas como opiniões internas, separadas dele. Ele se colocava como o observador. Ele era um mestre do questionamento socrático. Em suas meditações, ele dialogava consigo mesmo, desarmando seus medos e desejos. Sobre a opinião dos outros, ele se perguntava: por que eu deveria me importar com o aplauso de homens que não conseguem nem agradar a si mesmos? Ele usava a lógica para diminuir o poder paralisante da crítica externa e, consequentemente, da sua própria voz crítica que a ecoava. E, acima de tudo, ele focava na ação virtuosa. A grande lição de Marco Aurélio é a construção da cidadela interior. Ele sabia que o mundo externo era caótico e imprevisível. A única coisa que ele podia verdadeiramente controlar era sua própria mente, suas próprias respostas. Seu objetivo diário era fortalecer essa fortaleza interior através de pequenos atos de virtude. Agir com justiça, mesmo quando provocado. Agir com coragem, mesmo sentindo medo. Agir com sabedoria, mesmo cercado pela ignorância. A lição de Marco Aurélio para nós é esta: a paz interior não é um estado passivo que se encontra, é uma fortaleza que se constrói ativamente todos os dias. Cada vez que você observa seu crítico sem se identificar, que você o questiona com a razão, que você age apesar dele, você está assentando mais um tijolo na sua própria cidadela interior, um santuário que nenhuma crítica externa ou interna pode verdadeiramente invadir. Com essas ferramentas, a relação com seu crítico começa a mudar. E aqui vem a grande virada, o objetivo final que não nos contaram. O objetivo não é matar o crítico interno. Tentar aniquilá-lo é declarar uma guerra civil perpétua em sua própria mente, o que é exaustivo e, no fim, impossível. Ele é uma parte de você. Ele é a energia da cautela, da análise de risco, distorcida pelo medo. O objetivo é transformá-lo. É fazer as pazes. Pense no seu crítico não como um tirano, mas como um cão de guarda feroz e mal treinado. Ele late para tudo e para todos, amigos, estranhos, oportunidades, porque ele está assustado e acredita que tudo é uma ameaça. Você não chuta o cão de guarda. Você, como o mestre calmo e confiante, o treina. Você o acalma com sua presença, mostra a ele o que é uma ameaça real e o que não é. A verdadeira maestria sobre si mesmo é aprender a ouvir a preocupação por trás da crítica. É olhar para a voz que diz "você vai falhar" e responder internamente: "Eu entendo que você está com medo e tentando me proteger. Agradeço por sua preocupação, mas agora o adulto está no comando. Eu ouvi seu aviso e mesmo assim escolho agir com coragem." Você transforma o tirano em um conselheiro cauteloso, mas a decisão final é sempre sua. A meta não é o silêncio de um cemitério, mas a paz de um reino onde o soberano, sua consciência, ouve todos os seus conselheiros, mas a decisão final é sempre sua. Essa transformação é a passagem da autocrítica para a autocompaixão. A compaixão não é pena de si mesmo. É a força de se tratar com a mesma gentileza e encorajamento que você ofereceria a um bom amigo. É reconhecer que ser humano é ser imperfeito e que o crescimento não acontece na ausência de erros, mas na capacidade de aprender com eles. Quando você substitui o chicote da autocrítica pela mão estendida da autocompaixão, o crítico perde sua principal fonte de poder, a sua crença nele. Ele se torna apenas um som, uma sugestão, e não mais a verdade. Essa é a verdadeira paz interior. Continue comigo, porque a sua história merece ser vivida com intensidade, presença e significado. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil para você. Parabéns por chegar até o final do vídeo. Isso mostra o quanto você está comprometido em melhorar como pessoa, e esse é o primeiro passo para qualquer transformação.
Agora me conta nos comentários, qual o apelido que você daria para o seu crítico interno? E qual a menor ação corajosa que você vai tomar esta semana para provar que ele está errado? Compartilha comigo, porque esse ato de colocar em palavras já faz parte do seu processo de mudança. Se não souber o que comentar, escreva inquilino. Assim saberei que você assistiu até o final. Eu leio todos os comentários com carinho. E se ainda não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora e fazer parte dessa comunidade que busca evolução todos os dias. Aqui você encontra ensinamentos práticos para aplicar no seu dia a dia e seguir crescendo sempre. Inclusive, deixo aqui 2 vídeos cheios de sabedoria para você continuar sua jornada de evolução. Até a próxima!